Bom dia. Enquanto eu faço o lanche do pequeno, eu vou refletindo sobre algumas coisas que eu andei pensando. Espero que vocês gostem desse formato de vídeo, fica mais fácil para mim. Governos, em sua natureza, são satânicos. Todo governo é. Aí a pessoa não entende, né? Quando a gente fala isso, que o governo é satânico em sua natureza. Quando eu falo em governo satânico, eu não estou falando que todos os entes governamentais têm pacto com o cabrunco. Não é isso. Quando eu falo de governo satânico, eu estou falando que um sistema, ele sim ele é corrompido, ele é caído, ele é satânico. Vou fazer uma analogia aqui com a Bíblia. Cristo, antes dele iniciar, acho que a fase mais importante da vida dele, né? Pelo menos uma das fases mais representantes da vida dele, ele passa por um período de capacitação, 40 dias de jejum e oração. E jejum, as outras falam que não acreditam, mas eu acredito no jejum total, senão não teria a lógica do milagre. E aí Satanás se apresenta a ele, acho que todo mundo conhece essa passagem. E quando Satanás se apresenta a ele, ele oferece todos os governos do mundo a Cristo. Então assim, uma coisa que a gente aprende é que toda vez que você é tentado, pelo menos na fé cristã, toda vez que você é tentado, vem uma provação maior, e aí você também não é provado além daquilo que você pode suportar. Isso é o que se entende na fé cristã. Nas outras eu já não sei. E aí nisso, imagina, né? Cristo ele teve o mais alto índice de provação que qualquer humano não conseguiu ter. E Satanás oferece para ele todos os governos da terra. E quando ele oferece todos os governos da terra, o que acontece? Ele não fala que Satanás não tem condições de fazer isso, de oferecer esses governos, ou não é seu, não é legítimo e tudo mais. Só que no fim das contas, Cristo só expulsa ele, e aí ele oferece pão, porque ele está de jejum, ele vai e fala que nem só de pão viverá o homem e tudo mais. Então, primeira coisa, ele oferece a picanha. Tô brincando, tá? Isso é uma analogia. Ele oferece isso aí, tá? Comida, que é uma coisa momentânea, é uma necessidade básica. Ele ataca aí, né? Aí, eu não lembro a ordem certinha, eu sei que a última foi no pináculo. Ele sobe num monte, num lugar muito alto, e quando ele chega nesse lugar muito alto, ele oferece todos os reinos da terra. E fala, né, aquela frase que todo mundo conhece dos filmezinhos que a gente vê quando criança, mesmo que você não conheça a passagem. Se prostar de me adorar, aí fala que eu te ofereço todos os reinos desse mundo, todas as lideranças, todos os governos, sendo que Satanás não tinha ciência, ou ele não entende os mistérios, né? Porque senão Deus teria rivalidade, pede igualdade, e no cristianismo a gente não acredita nisso. Só existe Deus soberano, e Satanás, mesmo sendo inteligente, não é onisciente, e ele não tem controle sobre as coisas do Criador. Criador Pai, né? Deus, que a gente chama de Deus, cujo nome em hebraico a gente chama de Yahusha, Yahweh, né? O Deus Pai Criador. Então, o que acontece? Você vai ver que ele oferece, né, os reinos. Outra coisa que a gente vai ver também é em Jó. Em Jó, ali tem o capítulo 1 e o capítulo 2. A gente sabe que aquilo ali, provavelmente o prólogo de Jó foi escrito depois até, para introduzir a pessoa de Jó. Muita gente no passado achava que o livro de Jó era uma história, mas só que aí tem relatos que mostram que Jó existiu e meio que virou consenso que Jó foi um cara que existiu. Quando chega em Jó capítulo 1, eu acredito que seja que fala que num dia do Senhor, um dia específico, aí fala que os filhos de Deus se apresentaram a Deus por um relatório. Só ler lá Jó, vai estar escrito, acho que é a partir do 6, capítulo 6, versículo 6. E aí ele fala que se apresentam. E dentre eles veio também a Satanás. E Satanás se apresenta. Uma coisa que eu acho curiosa ali é que não aparece por quê. E do jeito que está escrito, conjectura-se, porque veio um condicionante ali e também é uma condição. Então assim, todo mundo era filho de Deus, com exceção de Satanás. Lembrando que para o hebreu, né,
Eles não têm um Deus maligno. E para o cristão também teria que pensar dessa forma, porque, por incrível que pareça, até o que Satanás faz, né? Ele é oposição, mas o hebreu acredita que não tinha, só existia Deus e fazia tudo só o que Deus ordenava, era a forma que eles pensavam antigamente. Aí depois que foi introduzido um inimigo, por isso que Satã significa o opositor. Então tá, basicamente é isso. E aí fala, e veio também a Satanás, só que assim, não explica o que ele foi fazer lá. E veio também. Ou seja, se esses são filhos de Deus e você coloca um também, quer dizer que esse cara não é. Pela forma que é escrito o texto. A gente tem várias interpretações, tá, gente? Só tô querendo mostrar sobre o governo, sobre liderança e autoridade. Só que não fala o que ele foi fazer lá. O que fala é que o Criador, Deus, Pai, Iá, ele vai e pergunta, o que você veio fazer aqui? Aí ele fala que eu vim de passear na terra e ao derredor dela, tá? Ele fala isso. Vou colocar um golinho de manteiga, né, pra fazer o ovo. Um ovinho, né, pãozinho com ovo. Minha avó fazia um pão que era uma delícia. Você pega um pão dormido, você quer um pãozinho de ontem. E aí você coloca no fogo assim, ó. Fica uma delícia, com manteiga de verdade assim. Fica moreninho. E depois você frita o ovo, coloca por cima, fica uma delícia. Os meninos gostam, né, os meus filhos. Então, voltando pra Jó. Ele fala que veio também a Satanás. E aí, engraçado é que Satanás, em momento nenhum, fala, e seu servo, não sei o quê. É Deus que introduz Jó na história. E você vê a vontade de Deus. Por que Deus introduz na história? Porque ele fala assim, legal, você veio de rodear da terra? Viu meu servo Jó? Olha só que louco isso. Uma das possíveis... Não está escrito isso, tá, gente? Isso aí sou eu que estou falando. Uma das interpretações, tem gente que acredita, eu inclusive, há um tempo atrás, imaginava isso, que será que Satanás não chegou para reivindicar a terra? Eu não sei o diálogo. Ali na Bíblia, ela só está falando que Satanás se apresentou e falou que estava rodeando. Suponho eu que talvez, não estou dizendo que isso é a realidade, não está escrito isso no texto. A única coisa que está escrito é que ele estava rodeando e Deus introduz Jó. Mas será que Satanás talvez não tenha falado sobre reivindicar mais uma vez a terra, assim como ele fez com Cristo e assim como ele fez com Adão e Eva? Tipo, esse lugar é meu, tá tudo controlado. Tanto que Deus chega e introduz Jó. E aí, você viu meu servo Jó? Não foi do nada, não foi um aleatório. E óbvio, né, que eu sei que esse período de capítulo 1 e capítulo 2 foi escrito posterior à história completa de Jó, contando os relatos de vida de Jó. E aí você fica pensando, será que não rolou esse tipo de diálogo? Não dá para saber. Eu não vou falar que rolou, porque senão seria uma heresia. Não é isso que acontece. Mas caso tenha, combina exatamente com a história. Porque existe um período de provação, e não é uma provação sem sentido, e tudo que Deus faz é sobre o controle dele. Isso é ser Deus. E aí nisso ele fala, vistes meu servo Jó? Aí, calma, um apêndice, uma separação, uma pausa aqui. Essa é a pergunta. Será que Satanás nesse momento não falou? Cara, rodeei, aquilo lá é meu. Lembra o que Adão fez? Ele era o cara que guardava tudo aí. Agora não tem ninguém que salva. E uma coisa que a gente vai ver de tempos em tempos na Bíblia é que sempre tem alguém selecionado, alguém de uma família específica, alguém que não se conforma com o sistema. Inclusive são o Messias do seu tempo. O Salvador mesmo, o Messias. Só existiu um, que é o Cristo, que é o próprio Deus, né? A essência do Pai. Aí tem várias passagens que falam que os dois são um, ainda em suas separações, mas são um, desde a fundação do mundo e tudo mais. Aí você vai ver o seguinte, será que esse diálogo que aconteceu entre Jó não foi um diálogo dizendo, olha, cara, ninguém salva. Não existe uma informação ali, um hiato de tempo. Igual o período interbíblico, né, entre Mateus e o final, se não me engano, Malaquias, né, que é o último livro, que é 400 anos sem ninguém falar nada na Bíblia. Então, não sei. E aí eu acredito que tem esse diálogo. E aí Deus vai e começa a mostrar. Ei, tá vendo aí nesse sistema que você tá falando? Ainda tem um que salva. Um que sacrifica pela possibilidade dos filhos terem pecado.
Então, ponto. Falei sobre o livro, um dos livros, o livro mais antigo, pelo menos que eu conheço, e que tem alguma relevância, sem ser firula, contando a história de um povo. E aí a gente volta na reflexão do vídeo, tá? Jó, Adão também, né? A partir do momento que ele perde a autoridade dele lá no paraíso, comendo do fruto, que é esse fruto do conhecimento do bem e do mal. E o outro que a gente estava falando ali é o próprio Cristo, quando é tentado por Satanás no pináculo, oferecendo todos os reinos. Então o sistema ele é feito de uma forma que ele é satânico. A partir do momento que você controla uma coisa que você não tem autoridade sobre ela, você não tem como, não tem como. É igual lá, o cara estuda pra caramba e passa no concurso. Quem te garante que esse cara é apto para julgar a sua vida, sem conhecer a sua essência, sem conhecer o seu coração? Ah, pô, mas se não for ele, vai ser quem? Não tô dizendo que tem uma resposta fácil ou que eu vou dar uma solução. Esse papel não é meu, eu só tô refletindo aqui. E aí a gente começa a ver que o sistema é feito para moer gente. A partir do momento que uma mulher rabisca numa estátua e pega 14 anos de prisão, eu acho que a gente errou em alguma coisa, pelo menos aqui no Brasil, sabe? Como empreendedor, como dono de empresas aqui no Brasil, às vezes dá vontade só de largar tudo e meter o pé. E o sistema é assim. A partir do momento que você vai ver, vou até colocar a notícia aí na tela, esses vídeos são formatos rápidos, tá? É o horário que eu posso falar e tal. A partir do momento que você vai ver aí na tela juiz que estava em máfia de carro de leilão. Os caras iam, davam uma sentença completamente mentirosa, comprada, vendida, pegava o patrimônio dos acusados. Existia uma quadrilha de juízes, várias pessoas. E tem várias brechas na lei. Depois de 3 anos o Estado fala por causa da morosidade do processo e acaba que isso dá prejuízo para o próprio Estado, pra você ver como é que é. Pega os veículos dos acusados em período de investigação. Quando pega o veículo dos acusados, fica com o veículo rodando, porque dá carteirada, ninguém para, ninguém vê IPVA, ninguém vê nada. E aí depois seleciona para o leilão. O leilão seleciona para esse próprio juiz, compra o carro por 50% de desconto do preço atual. Já depreciou esses 3 anos. E aí com esses 50% de desconto, o cara vai, bota numa máfia, vende, negocia essas coisas assim. Então, máfia de juízes envolvidos com isso, sabe? Venda de sentença de desembargadores. Tem vários casos. Então, eu não estou dizendo que todo o judiciário é corrompido. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Os sistemas... Tem uma frase, acho que do Capitão Nascimento, né? Que ele fala que o sistema é F. Ele fala, né? Em um dos filmes. Então, assim, o sistema, filho, é feito para moer gente. Quer ver uma outra coisa louca que está acontecendo no nosso país? É quando você chega lá e faz o seguinte. Você tem uma empresa. Nessa empresa você tem funcionário. Você paga o dobro. Se o salário do seu funcionário na carteira é R$2.000, você vai ter um custo de mais R$2.000. Porque você vai ter que dar indenização quando mandar embora, multa de 40% sobre o fundo. Aí tem várias regrinhas, você vai gastar o dobro com esse funcionário. Então, funcionário de 2, você gasta 4, ok? Legal. Aí esse funcionário, você só toma na cabeça. E aí, agora que voltou, né, parece que vem de cima. E vem de cima mesmo. Aí quando você vê um juiz prendendo uma mulher por 14 anos por causa de uma situação dessa, tudo fica corrompido. Volta aquele negócio de antigamente, não sei se a galera aí que me segue lembra disso. Antigamente tinha um negócio que o cara trabalhava um tempo e aí multava o empresário. Tinha muito isso, processo contra o empresário, o cara só se dava mal. Deu uma parada no governo anterior. E aí agora parece que com essa queda dessa autoridade vinda de cima, voltou tudo de novo. Ninguém quer trabalhar, pô, é melhor ficar no auxílio. E aí o que acontece? O cara é multado e aí se o cara perder os funcionários dele e não tiver mais condições, ele vai fechar o negócio. Aí se fechar o negócio, ele recebe indenização. Por que não fomentou o negócio antes dele fechar? Deixou o cara depender do próprio Estado. Porque tem a ver com controle. Ah, mas controlar o quê? As vidas das pessoas. Porque o sistema é satânico.
Ele se beneficia disso. Quem te alimenta dita as regras do jogo. Igual aqui. Eu não perguntei o que meu filho queria agora. Até posso, tem vezes que eu pergunto, porque é meu filho e eu amo. O Estado não te ama. Eu só falei, vou fazer um pão pra gente com ovo daquele jeito que você gosta. Ele, ok. Eu dito as regras, o filho é meu. E o Estado trata a gente pior. Pior no sentido de porque não tem amor, não vai pensar no bem-estar social. Não tem nada disso, é tudo massa de manobra. Inclusive eu vou fazer melhor. Pensando nisso, no meu outro canal, no Desinforme, que a gente fala mais sobre finança, fala sobre coisas práticas e não tanto de expressão, não tanto o Estado é satânico, eu posso provar, igual vai ser o título desse vídeo. Eu vou ensinar você a se proteger de juízes safados, de desembargadores safados, de maldade estatal. Fechou? Vou ensinar isso. E as tecnologias, a mesma tecnologia que vai ser usada contra a gente, vai ser a mesma tecnologia que a gente vai usar para se defender. Por que eu falo contra a gente? Porque eu estou falando da pessoa de bem, do trabalhador que tem o suor do seu rosto lá e de repente é confiscado por algum motivo, por alguma imparcialidade. Na verdade, parcialidade, né? Eles não são imparciais. Eles têm parte com a coisa, né? Então é isso. Eu vou mostrar isso no outro canal. Fechou? Então isso é uma reflexão. Estados são satânicos desde a sua fundação. E quando eu falo Estado, não é o Estado brasileiro, não estou falando. Eu estou falando dos sistemas. A forma como é feita. Tem a ver única e exclusivamente como controle, só. Igual o Brasil, a forma que... isso fica para outro vídeo. E a gente vai se falando. Fechou? Valeu, fui!